Está na linha para conversar conosco Ortiz Schreier Júnior, que fala então sobre essa ação no município de Juí. A gente vem falando recorrentemente aqui no programa, também durante a programação da Rádio Progresso, sobre a preocupação em relação aos números de casos de dengue que têm se elevado aqui em Juí e na região. Então, neste sábado, vai ter uma ação em conjunto com o apoio do Exército de combate ao mosquito. De que forma que vai funcionar essa ação, Ortiz? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Nós estamos efetivando uma ação, o Exército Brasileiro, Secretaria da Saúde, Vigilância Ambiental. É uma ação que partiu do gabinete do prefeito, onde durante a semana já há uma intensificação de trabalhos em organizar os espaços públicos. Então, nós temos que fazer o nosso dever. O dever de casa feito, nós podemos cobrar que isto seja, então, efetivado de uma outra maneira nos nossos imóveis do nosso contribuinte. E por que isso? Porque nós estamos buscando que todos os aspectos que estejam relacionados a possíveis criadores, eles tenham o seu caminho e nossa população tenha uma nova postura com o espaço público e que, então, nós tenhamos sempre esse espaço público para o desfrute da população, mas sem que algum tipo de resíduo, lixo, fique depois que ele utilizar. Então, é uma concepção que nós estamos organizando para que nós tenhamos esse novo conceito na nossa população. Então, nos espaços públicos, amanhã pela manhã, nós temos 3 equipes divididas e nós faremos os espaços públicos aonde no bairro que existe esse espaço público, nós vamos então fazer uma vistoria e um recolhimento do que possa ser criador de mosquito. Mas vai ser só nos espaços públicos ou também pode ocorrer em residências, Ortiz? Não. Aí em residências nós temos nossos agentes, onde por suspeito ou confirmado, nós fizemos então uma avaliação daquele local. E aí, nesse momento, não só os agentes de combate à endemia, mas também os agentes comunitários de saúde estão nesse trabalho de dia a dia, que fica sendo um trabalho de rotina. Nesse momento, a ação é nos espaços públicos. Se vocês forem observar os nossos trevos, eles iniciaram durante a semana uma organização. Então, a ação começou de fora para dentro da cidade nos espaços públicos. Então, essa ação é específica para esse assunto e o normal de rotina ele é executado aqui na Vigilância Ambiental. Quais os bairros, os locais dentro desse cronograma previsto para o sábado, Ortiz? Serão 21 bairros. E aí nós temos, então, se eu for nominar eles aqui, nós vamos ter um tempo aqui, né? Nós somos 21 bairros que nós temos, os quadrantes que irão até o Alvorada, o outro vai até o Independência, e um inicia no Lambari, vindo para o centro. Então nós vamos abranger todos os bairros que tenham espaços públicos. Por exemplo, o princípio da ação, né? Onde tem uma praça pública, onde tem uma quadra pública, é por aí, não é? Exatamente, nesse aspecto. Uhum. E aí vai ter... A comunidade poderá ajudar o pessoal que estiver por ali também? Sim, todos são convidados, né? Uhum. E pode fazer essas situações, né? E também a ideia é que seja no sábado de manhã, para que a gente inicie um movimento na nossa cidade, para que também, né, um pouco aquele pneu que está dentro do pátio, que não acham interessante que tenha larva, pode ser que ele seja um depósito, então retirar ele daquele local, né, colocar ele abrigado para, na segunda-feira, trazer aqui para vigilância, né, e uma situação que a família pode, então, fazer uma nova busca no seu pátio. É um momento interessante, que aquele proprietário de um terreno baldio, que daqui a um pouco a vegetação está fora do comum, né, ele se sensibilize que é um momento que nós temos que pensar na nossa comunidade, ele também tem que pensar na valorização do seu imóvel. Então nós mobilizamos durante a semana
uma série de pessoas que têm terrenos baldios, até inclusive alguns não é um só, né? Então que eles tenham essa sensibilização nesse momento, porque também nós temos legislações que podem, então, após análises, iniciar processo de notificações e autos de infrações, que no final disso gera multa, né? Nesse momento que nós estamos passando, eu acredito que o que menos seja interessante é que haja aplicação de multa. Já teve alguma multa aplicada esse ano, Ortiz? No decorrer desse processo desse ano, nós temos processo, né? Mas ainda não chegou num final, até porque isso tem um prazo. Mas não descarta a possibilidade que isso ocorra, né? Para o nosso entendimento que a gente observou, é que até agora os notificados, eles tiveram a sua movimentação, então ficou nisso. Mas foram notificados. Então é importante que nós tenhamos esse aspecto, né? 2 pontos interessantes eu gostaria de colocar no ar como imprensa. O primeiro é que, estando na unidade de saúde, tanto pública como particular, que seja informado o endereço exato. Às vezes a pessoa está nervosa, ela erra um dos números, né? E isso dificulta a nossa chegada naquele local quando nós recebemos a epidemiológica, que nós temos que fazer a varredura naquele local. Então, às vezes o pessoal chega lá e em vez de ser 244, era 288, mas foi informado 244. Então, algumas coisas assim que são detalhes importantes para nós e que nós precisamos que a população nos ajude cada vez mais. Um outro fator é que se você vai até a unidade de saúde e você coloca que tem essa sintomatologia, você fica então notificado. O município de Juí, eu acredito que seja um dos poucos na história do Rio Grande do Sul que faça essa notificação em quantidade. Hoje, por exemplo, nós somos em 440 notificados. E é para nós uma satisfação, porque a nossa rede médica, entendendo que um sintoma mínimo que possa ser de dengue, ele notifica e isso chega até nós. E a gente coloca todos dentro da unidade de saúde. É importante que nós venhamos a saber, independente da gravidade desse caso, que aquele caso chegue até nós, porque nós vamos fazer. Em algum momento nós vamos fazer. E é justamente importante para ter esse controle do quanto a doença está se proliferando no município, né, Ortiz? Exatamente, Lei. E outro fator é que nós, às vezes, levamos 15 dias para a pessoa atender o telefone. Então, se ela vai à unidade e ela destina que aquele telefone é o de contato, ela já sabe que ela precisa ficar esperando e aguardando, porque pode que nós venhamos a precisar de uma informação a mais, né? E aí, para que a gente possa fechar a ação de trabalho que nós vamos fazer naquele local, e a gente não consegue que atenda o telefone. Então, nós precisamos que a população também, né, indo à unidade, independente de ser pública ou privada, ela fique atenta ao seu telefone que ela colocou naquele documento, porque é através daquele telefone que nós vamos entrar em contato. Então, nós precisamos sim que a população colabore depois que ela faça a consulta, para que nós possamos, então, sempre numa resposta rápida, estarmos entrando em contato, entendendo a forma como isso se coloca, ou até mesmo as unidades de enfermagem médicas, como está a evolução daquele quadro, né? Então, todos esses fatores, nesse momento, eles se fazem necessários e é uma consciência que a pessoa precisa ter após procura de uma unidade de saúde. Eu verifico agora aqui, Ortiz Schreier Júnior, no quadro do Estado, no controle aqui da dengue, que tem, não é, um site para isso, 152 casos confirmados nesse ano de dengue em Juí, 141 investigação. Esses números são os mesmos que o senhor tem aqui no caso do município, os mesmos do Estado? Eu já tenho 160 casos confirmados, 76 de LACEN e 79 de teste rápido. Esse ano se difere de outros anos, que o Estado então colocou que, estando positivo o teste rápido, ele se torna positivo para dengue. Em outros anos, muitos desses positivos de teste rápido eles foram negativos. Então nós tínhamos um número bem menor. Mas, o Estado entendendo que dessa maneira nós teremos uma observação da questão da dengue, nós, município de Juí, acatamos a ideia e estamos trabalhando sobre esse assunto.
já descartamos 99 pacientes, né, e aguardam 181. E um dado interessante que eu coloco a vocês é que nós tivemos, de forma importada, um caso de chikungunya de alguém que é do meio de transporte, e ele já passou pelo fato, né, ele já está de volta no serviço, na estrada, né, e nós temos então uma situação de observação, porque na Argentina e no Paraguai isso ocorre. Então nós temos que sempre estar atentos, né? E como em Juí é uma cidade de ser sede de muitas empresas, então também isso é um dos fatores, né? Esse caso de chikungunya, o paciente já está bem e não teve assim nenhum tipo de sequela, nada? Não, a princípio não, né? Claro que alguma coisa ainda existe de sequelas, mas não que impeça de estar trabalhando. Quais as diferenças de sintomas, Ortiz, já que você mencionou, da chikungunya para dengue? Assim, os sintomas se assemelham? Eles se assemelham, mas a chikungunya tem uma especificação que ele aumenta as dores na articulação. E a dengue, ela é uma dor retroorbital, né? É o fundo do olho. Isso é uma diferença principal, né? E as petecas são as manchas vermelhas. Na chikungunya não vem ser o caso. E na dengue, sim. Por exemplo, né? Bom, essa programação amanhã vai ser a concentração 9 horas na Praça da República, é isso? Exatamente, às 9 horas na Praça da República. Nós estaremos lá com as nossas equipes, né? Buscamos um apoio do Exército. Nesse momento é importante que nós possamos utilizar as forças que estão disponíveis no nosso município para colaboração. O Exército sempre muito disposto nesse assunto, para que possamos ter esses aspectos aí contemplados. E a gente busca, então, que isso sejam os bons caminhos do que a gente vem trabalhando. Tu vai ajudar? Ressalto que, neste momento, é importante também o uso de repelente. Se você procurou unidade de saúde, você está suspeito, ou até mesmo confirmado, o confirmado, um dia antes do sintoma de dengue, 5 dias depois, ele é um transmissor. Então, nesse período, obrigatoriamente, o uso do repelente se faz necessário. Claro que nós vamos até esse local, nós vamos fazer um controle mecânico dessa ação. Se entendemos que precisa um controle químico, nós vamos fazer o controle químico. O do confirmado, ele não tem uma aplicação só, é outra aplicação, né? Mas a gente tem também a necessidade que essas pessoas tenham a consciência desse fato, né? Nós estamos no serviço, não podemos nos contaminar, nós temos o uso do repelente como sendo agora uma regra de trabalho. Então é importante que todos tenham próximo um repelente, porque nós estamos em março e abril em momentos críticos em relação ao dengue. E aí, então, se nós estamos usando o repelente, nós não vamos ter esse mosquito próximo. Bom, para finalizar aqui, Ortiz, o Exército vai ajudar com caminhões também amanhã, com veículos? Isso, exatamente. Ok, muito obrigado. Porque transporte os soldados, né? Sim. Tá bom. Muito obrigado, bom trabalho. Um bom trabalho.